De volta com vocês para a nossa última parte da nossa aula de hoje. E aí estamos naquele momento do vetor em atividades. A gente já conhece o vetor, a gente já viu em aulas anteriores o seu funcionamento, fizemos uma breve revisão de conceitos sobre vetor, e aí chegou o momento da gente ver isso através de alguns exemplos, algumas atividades do funcionamento de um vetor. A gente vai verificar um vetor ele sendo usado em diversas situações aqui, em algumas atividades, e com isso a gente aumentar o nosso conhecimento. Lembrar para vocês, gente, que vocês têm que utilizar isso na prática, vocês têm que fazer, não é só ficar olhando o Rio do fazer, não. E também não vá depois lá na pasta do GitHub, pega aquele material todo e aí vê ele funcionar. Não, não é assim. Eu quero que vocês utilizem até aquele material que está lá, baixei um algoritmo, e aí você dá uma melhorada nele. Olha, o Rildo fez esse algoritmo aqui utilizando o vetor, mas ele utilizou uma estrutura de interação que eu não gostei. Eu vou mudar ela aqui, não vou utilizar for não. Vou utilizar aqui um while. Ah não, vou melhorar ainda, vou fazer agora com um do while. Vou criar um menu, então comece a melhorar, comece a se desafiar. É isso que faz você se transformar num grande desenvolvedor e um grande profissional. Bora partir aqui para nossas atividades, rever um pouquinho sobre o nosso vetor. Primeira atividade, faça um programa em C que leia 5 valores inteiros e armazene em um vetor. Após a leitura, o programa deve encontrar... Ah, isso aqui a gente fez, gente. Encontrar o maior, a gente já fez. Tranquilo, isso aqui já foi utilizado até na aula de hoje. Já foi utilizado como exemplo. A gente viu aqui que foi nada mais do que um laço para fazer a inclusão dos valores dentro do nosso vetor, que foi um vetor que nós damos o nome para ele de lista, ali na linha 4. Depois fizemos a leitura do mesmo vetor, a gente já tinha armazenado ali dentro da variável maior o primeiro número digitado, e aí na linha 16, que é a grande mágica, a grande jogada que a gente faz ali, dentro desse if, a gente faz a comparação se é esse valor novo que está sendo lido ali, se ele é maior do que o que já está dentro da variável maior. Caso seja, a variável maior vai receber esse valor e assim será o maior dos números. Nesse segundo exemplo, a segunda atividade, nós temos o seguinte: faça um programa que receba 10 notas e mostre aquelas que estão maiores que a média. Então, diferente do último, a gente vai ter um vetor. Esse vetor ele deverá mostrar essas notas, mas ele deverá mostrar aquelas notas, ele deverá sair fazendo uma busca somente aquelas que são maiores do que a média. Então, ele vai ter que recolher as notas digitadas, retirar a média e fazer uma comparação entre a média e os valores digitados para encontrar aqueles que são maiores. Como é que a gente faz isso aqui utilizando o nosso algoritmo? Vamos lá, vamos começar aqui, que a gente lá na linha 3, vocês devem lembrar disso aqui, eu utilizei um define max notas 10. Ah, ele definiu o tamanho daquele vetor. Eu poderia ter colocado logo notas ali na linha 6, o vetor notas do tipo float com o valor 10 interno? Poderia. Mas quando eu uso lá no início o define max notas do tamanho 10, eu já estou definindo esse valor para 10. Então, se eu utilizar esse mesmo vetor várias vezes, como você percebe que ele é utilizado várias vezes aqui só nesse pequeno exemplo, eu quiser mudar de 10 para 20, 30, ou seja, quantas notas vão ser digitadas, basta eu ir na linha 3 e mudar esse valor, 10 para 15, e assim por diante. É interessante utilizar o define, gente. A gente já viu isso em outros exemplos anteriores, mas é interessante utilizar o define ao invés de digitar diretamente dentro do vetor, porque quando você faz isso, você pode utilizar esse mesmo vetor várias vezes aí no seu código. Digamos que você tenha 1000 linhas, 2000 linhas, e esse vetor tenha sido chamado durante essas 2000 linhas umas 10 vezes. 10 vezes ele foi chamado. Então, quando você faz isso, você já define esse tamanho em todos os campos que ele aparecer. Então, é uma prática, uma boa prática
para você organizar o teu código. Mas eu poderia ter utilizado diretamente dentro do nosso vetor ali na linha 6. Linha 5, eu começo com uma variável, criei a variável do tipo inteiro, chamei ela de i. Esse izinho aí já está na cara que a gente vai utilizar dentro de laços, dentro do nosso for. Linha 6, eu começo criando o nosso vetor, chamando o maxNotas, que está lá no topo, lá o maxNotas do tamanho 10, e crio também outras duas variáveis, a soma e a média. Linha 7, eu já começo a minha soma dizendo que ela vai ter valor 0. Eu já quero iniciar ela com valor 0. Linha 8, eu peço para que a pessoa digite uma nota, digite as notas. Eu não coloquei esse digite notas dentro do laço para não ficar repetindo, então está fora do laço. Linha 9 vem o nosso laço. A cada passada do laço, a pessoa vai digitar um número, tá? Porque esse número vai recair dentro daquele índice, daquele espaço no nosso vetor, ali em notas, e tem o izinho. E esse i, ele vai começar com 0, como a gente vê na linha 9, porque ele inicia com 0, o i igual a 0, e ele vai crescer até o i chegar naquele valor que vai ser i menor maxNota. Qual é o maxNota? 10. Olha que interessante, gente. O maxNota, quando eu coloco lá em cima no define do tamanho 10, eu consigo definir o tamanho do meu vetor, eu consigo inserir dentro do for ali aquela mudança ali. Eu não preciso digitar 10 dentro do vetor, 10 ali embaixo no for. Quantas vezes eu chamar o nome maxNota, eu vou estar chamando a equivalência de 10. E aí vem o i++, para aumentar esse valor aí para chegar até o limite dele. Na linha 10, vai sendo recolhido cada digitação de nota, vai ficando dentro daquele espaço, e a cada passada do laço, ele vai crescendo o valor e passando o índice a seguir, assim eu guardando cada nota em um espaço dentro do nosso vetor. Linha 11, a soma vai receber o valor que tem em soma, mais o valor que tem dentro daquele espaço de nota, dentro do vetor, naquele índice, naquele momento. E é por isso que se eu estou chamando ali soma, recebe soma, mais nota, vetor naquela posição, é que lá na linha 7 eu iniciei soma com 0. Porque imagina se eu não tivesse iniciado. Na primeira somagem, na primeira vez que eu estou somando esses valores, soma mais notas, soma teria nada. Não teria 0, ele teria nada. E aí, bem aí, poderia dar um erro lógico, porque não tem nada dentro de soma. Então, é por isso que eu iniciei ali na linha 7 a nossa variável soma com 0. Linha 13, vem média, receberá, soma, ou seja, tudo aquilo que foi somado dos valores digitados, as 10 notas digitadas, vão estar dentro de soma, porque eu estou unindo isso, estou somando, dentro de soma, e aí eu divido soma por maxNota, que são 10, que é quantas notas tem. E assim, esse valor recai dentro de média, me dando o valor da média. Já na linha 14, eu já peço para mostrar logo, mostra aí quanto que é a média. E aí ele mostra o valor que tem dentro de média, no caso ali, 6.1, depois da pessoa digitar as 10 notas. Linha 15, ele vai mostrar a seguinte mensagem: notas maiores do que a média. E para ele mostrar quais são as notas maiores que a média, ele deverá fazer uma comparação com cada espaço dentro do vetor. Então ele deverá refazer o caminho dentro do vetor, passando em cada um dos índices, começando ali no índice 0, por isso que o i ali na linha 16 está com 0, chegando até o último valor, o espaço do índice 9, porque o i menor do que maxNota, que é o 10. Então ele vai percorrer o nosso vetor de novo. E aí eu tenho um se, eu coloco ali o if, justamente para pegar somente aqueles valores que forem maiores do que a média. E é por isso que dentro do if, a minha condição para entrar nela e mostrar o nosso print será nota, aquela posição i, o vetor, aquela posição que começa com 0, ela é maior do que a média? Se ela for maior, vai imprimir aquele valor ali, aquela nota daquele momento. A cada passada, ele vai comparando e vai imprimir somente as notas que forem maior. Percebam que
as 10 notas digitadas, ele saiu fazendo a comparação de cada uma delas. E quando elas foram impressas ali como maiores, percebam que elas, aqui os valores impressos, eu deixei até um espaçamento que isso foi diretamente ali dentro do print. Tem ali um F e deixei um espaço. Então esse espaçamento já foi ali criado direto pelo desenvolvedor. Linha 20, eu salto as 3 linhas, percebam que existe um salto ali, barra N, 3 linhas saltadas, e encerra com o nosso System Pause. Mais uma atividade onde ela pede o seguinte: faça um programa que lê 3 palavras do teclado e imprime as 3 palavras na ordem inversa. Eita, eu vou ter que pegar 3 palavrinhas e essas 3 palavrinhas eu devo demonstrá-la na ordem inversa do digitado. Bora ver como isso pode ser feito? A diferença aqui só é que eu não estou guardando valores, eu estou guardando strings, eu estou guardando palavras, eu estou guardando caracteres. É a única diferença que a gente tem aqui dos exemplos anteriores. Então, linha 1 e 2, eu tenho ali as nossas bibliotecas, a stdio e a stdlib. Linha 3, eu começo o meu programa. Linha 4, eu tenho a minha variável que vai ser justamente que vai marcar a passagem do nosso laço, uma i do tipo int. Linha 5, eu chamo o nosso vetor, palavras, onde eu afirmo ali que esse vetor palavras, ele tem ali um tamanho já pré-definido e ele será do tipo caractere. Linha 7, eu começo o laço, onde ele faz a captura das palavras. Ele sai fazendo as capturas das palavras. Lembrando que dentro do nosso vetor ali que eu criei, eu só vou aceitar até 4 palavras. Vocês percebem que ele palavra 0, índice 0, 1, 2 e 3, 4 palavras. Ele aceita até as 4 palavras ali. Mas dentro do laço, eu fiz ele crescer ao nível que foi i menor do que 3, ou seja, eu só vou aceitar 3 palavras, que é as 3 do meu exemplo. Mas lá inicial, o nosso vetor aceitaria até mais uma, a mais do que isso. A cada passada do nosso vetor, a pessoa digita uma palavra, eu digitei ali palavra 1, coloquei palavra 1, coloquei Rildo, palavra 2, Oliveira, o laço veio para a terceira passada dele, coloquei professor. Aí agora tem que mostrar isso em ordem inversa. Como isso pode ser feito em ordem inversa? Basta a gente fazer um novo laço e a ordem inversa pode ser a contagem através do uso do for, fazendo o decremento. Isso a gente já fez. Na aula anterior a gente chegou a usar, falamos bastante sobre o incremento, o decremento, o pós-incremento, o pré-incremento, a gente fez isso. E aí o laço aqui é só a contagem reversa. A gente fez a contagem do nosso laço com palavras reversas, começando com o i, vai do 2, apesar dele ter a posição, nosso vetor vai até 3, mas a gente quer fazer a contagem da posição 2, e assim, a esta posição 2, a inversa, que vai ser mostrada em tela. Então, por isso, dentro do vetor, ele modificou o vetor, ele inverteu o vetor, como a gente viu que tem uma função para fazer essa inversão, até mesmo de interno nas palavras. A gente usou isso? Não. Eu só fiz a leitura do modo contrário. Eu li da posição 2 para a posição 0. Eu não troquei as posições dentro do vetor, mas eu só fiz essa inversão na leitura. E aí ele faz as 3 passadas e lê ali as 3 palavrinhas no modo contrário. Nessa próxima atividade nós temos: faça um programa que lê 2 palavras do teclado e diz se elas são iguais ou diferentes. A gente já fez isso aqui, já fizemos esse comparativo também. O programa deve dizer ainda se alguma das palavras digitadas é igual a papagaio. Aí que é o problema. Até agora a gente tinha feito só a comparação entre 2, mas agora, além dessa comparação entre as 2 palavras, eu quero saber se essa palavra digitada foi a palavra papagaio. Bora ver como é que isso fica. Linha 1 e 2, nossas bibliotecas. Linha 3, o início do nosso programa. Linha 4, eu começo
com os dois vetores, já que eu vou ter as duas palavrinhas que vão ser digitadas, eu vou usar dois vetores para guardar essas palavrinhas. Como eu vou dizer que essas palavras são iguais? Então, esse vetor eu vou guardar cada uma das posições dessa minha palavra. Eu vou utilizar o gets para buscar essa palavra toda digitada, colocando cada uma dos símbolos digitados, cada uma dessas letrinhas digitadas, fique em uma posição dentro do nosso vetor. E assim, linha 6, eu peço a digitação da palavra, a pessoa digitou ali Rildo, o gets da linha 7 pega essa palavra e insere no vetor P1, na linha 8 pede uma nova palavra, foi digitada ali a palavra papagaio, essa palavra caiu ali dentro da P2, através da chamativa do gets, e aí chegou o momento de fazer a comparação. Vou utilizar diversos ifs e elses alinhados para fazer essa comparação. Na primeira, na linha 11, ele faz a seguinte comparação. Se P1 e P2 for igual a 0, ou seja, se P1 e P2, as palavras 1 e 2 forem iguais, ele vai entrar ali dentro desse nosso if, na linha 12, e vai mostrar as palavras são iguais. Se caso isso não ocorrer, ele passa e vai para o else, na linha 13, e mostra as palavras são diferentes. O primeiro pré-requisito dessa atividade, não era essa? É dizer se as palavras são iguais ou diferentes. Ele não quer saber se a palavra inicialmente se ela é papagaio. Ele quer saber se as duas palavras são iguais. Eu poderia ter digitado papagaio duas vezes ali. E aí ele mostraria que as palavras são iguais ali. Quando chega na linha 14, entra um novo if, que eu estou utilizando vários ifs para fazer essas várias comparações. Ele me pergunta, ele compara agora, dentro do nosso vetor P1 e compara com a palavra papagaio, ou seja, papagaio é igual ao que está dentro de P1, se forem iguais, ele vai fazer assim, se forem iguais, vai estar igual a 0, o resultado vai ser 0, e aí ele vai entrar dentro desse print aí mostrando que a palavra 1 ela é igual a papagaio. Depois ele entra no segundo if lá na linha 16, e aí faz a segunda comparação da P2 com o papagaio. Se elas forem iguais, se papagaio for igual a P2, ele vai mostrar palavra 2 é igual a papagaio. O que aconteceu ali? Primeira palavra eu digitei Rildo, segunda palavra eu digitei papagaio. As duas palavras não são iguais, então dentro da linha 11, as duas palavras não foram iguais, ele pula e salta logo para o else e mostra ali em tela que as palavras são diferentes. Depois disso ele faz a comparação em cada uma dos vetores com a palavra papagaio. Na P1, ali na linha 14, ele não vai entrar, ele salta fora, não tem nenhum else ali, ele salta fora, e aí vai para a linha 16. Na linha 16 ele compara com P2 e encontra que P2 tem igual ao nome papagaio. E aí ele entra e printa em tela ali, ele mostra em tela que a palavra 2 é igual a papagaio. Aqui essa questão, essa atividade aqui, ela não é difícil. A questão é mais lógica, de você ter a lógica de entender o problema e saber criar os vários ifs e else. Eu poderia ter criado ali no segundo, na linha 14 e linha 16, mais um outro if e else, ao invés de dois if? Poderia ter feito isso. Poderia ter criado essa situação aí. Então dá para responder essa mesma atividade aqui com formas diferentes. O importante é o resultado final. Se você conseguiu o resultado final, se você mostrou que o resultado estava correto do jeito que foi pedido, então perfeito, você conseguiu desenvolver o teu programa. Nessa próxima atividade, faço o programa que cria um vetor com 5 elementos inteiros, então estamos falando de números. Lê os 5 números do teclado, então a pessoa vai digitando os números e vai lendo isso. Armazena os números no vetor e imprime o vetor em ordem inversa. Opa, peraí, então a gente vai digitar 5 números, os 5 números vão ficar dentro de um vetor e depois deve ser mostrado na ordem inversa. A gente fez isso com letras, fizemos isso com letrinhas. Então, agora vamos fazer com número para ver como é que fica. Eu tenho ali a linha 1 e 2, nossas bibliotecas iniciadas.
Linha 3, o nosso programa começa. Linha 4, eu começo a nossa variável que vai ser usada dentro do nosso laço, a nossa int i, e crio também um vetor, chamei ele só de v, e disse que ele tem até 5, o tamanho de 5, ou seja, ele criará 6 posições. Vem linha 6, o nosso for, dizendo que o i vai iniciar com 0 e ele vai crescer até chegar no i menor do que 5. E a cada passada o i vai receber um incremento. Linha 7, mostra em tela o elemento, porcentagem de, ou seja, o dígito, o que vai estar chamando ali? O i, aquela posição. Então ele pede para digitar o elemento daquela posição. Por isso que está aparecendo ali em tela, elemento 0. Elemento 1, ele vai mostrar aquela posição, o que está dentro do izinho naquela passada do laço. A pessoa digita, porque está um scanf ali esperando a digitação, e esse valor digitado vai cair naquela posição. Então ali a gente vê elemento 0, e foi digitado 4, então na posição do meu vetor, a posição 0 do meu vetor, V, ele tem 4, ele tem um valor 4 dentro dele. A cada passada ele vai adicionando o seu devido valor na sua devida posição, do jeito que está ali nessa primeira etapa do nosso código. Na linha 11, eu começo a imprimir os valores. Vou imprimir os valores, eu chamei de valores originais, porque o que foi pedido lá que fosse impresso de uma forma contrária. Eu nem precisaria colocar isso aí, valores originais. Só mostrando aquele inicial lá já estava bom, do jeito que ele pediu. Mas eu quis mostrar os valores do jeito que estavam dentro dos vetores. Ou seja, eu fiz um novo for, um novo laço para mostrar o nosso vetor. E assim, saí passando de 0 até chegar ao 4, ou seja, o i menor do que 5. E mostrando o que está naquela posição através do printf da linha 13. E assim, ele vai mostrando cada um dos valores, o 4, o 3, o 8, o 6 e o 1, como foram digitados. Chegou o momento agora de fazer a ordem inversa. Eu preciso entrar dentro do vetor e modificar as posições? Não, não preciso. Ele pediu só a ordem inversa, ele não pediu do maior para o menor, não pediu nada disso. Ele pediu só que eu mostrasse a ordem inversa. Então vou começar a fazer a leitura do elemento 4 para o elemento 0, como é mostrado ali na primeira etapa. Então eu venho com o meu laço, mostrando valores na ordem inversa, ali na linha 16, onde eu começo com o i partindo do elemento 4, o i vai receber 4, e o i sendo maior igual a 0, ou seja, eu vou contabilizar chegar até 0. E o i vai receber um decremento, ou seja, ele vai diminuir 4, 3, e assim vai chegar até 0. E aí a cada passada ele vai imprimir o que tem naquela posição. Então é nada mais do que a gente fez naquela outra das letrinhas, onde eu estou lendo do final para o início. Então eu não preciso, gente, quando falar algo desse tipo aí, vocês têm que entender a lógica da coisa. Se foi pedido para você, mostre os valores da forma inversa, mostre o inverso do que foi inserido. Você não precisa ir lá e modificar os vetores, entende? Eu vou pegar a gente poderia pensar o seguinte, vou pegar as 4 posições aí, inserir isso, vou criar um segundo vetor e inserir esses valores na forma inversa no segundo vetor e mostrar em tela os valores desse segundo vetor. Não precisa, não foi isso que ele pediu. Ele só quer que seja mostrado em tela. Então existe uma diferença do que é mostrado em tela, ou seja, o seu usuário vê, e aquilo que fica armazenado dentro do programa. A gente tem que resolver o problema. Atividade 6. Faça um programa que leia 5 valores inteiros, armazenando-os em um vetor. Calcule e apresente a soma desses valores. Molezinha, então é receber 5 valores dentro de um vetor e depois eu somar esses valores. Tranquilo esse daqui. Eu tenho ali o início do meu programa, linha 4. Lembrando que esse daqui também está lá dentro da nossa biblioteca, lá no GitHub, gente. Depois vocês podem ir lá e verificar isso, ter esse código. Linha 4 começa o nosso programa com uma biblioteca. Linha 5 tem a função main, iniciando o nosso programa. Linha 7, eu começo um vetor, chamei ele de valor, e ele vai crescer até o espaço de índice 5. Tenho a nossa variável do tipo int i,
e a soma, que também é do tipo int, e eu já, nessa linha mesmo, eu já iniciei ela e dizendo, ela vai começar do tipo int e ela vai ter o valor 0 já nela, já colocado dentro dela. Na linha 9, eu começo um for, que ele vai começar de 0 e vai até o valor 4, porque o i é menor do que 5 e vai ser incrementado a cada passada. E o que vai ser incrementado, o que vai acontecer a cada passada? Linha 11, eu pergunto qual o valor, por isso que ele pergunta toda vez, eu coloquei essa pergunta dentro do laço. Qual o valor? E esse valor vai ser apresentado ali no porcentagem D, aquela variável que está, a variável i. Então, por isso que ele pergunta, qual o primeiro valor? Aí a pessoa digita esse primeiro valor e ele recai dentro da posição daquele índice que está ali. Então, ele cai dentro de valor com aquele índice daquela passada. No primeiro, 0 e assim por sequência. Soma vai receber o valor que já tem de soma, na primeira passada é 0, mais o valor que foi digitado ali em tela. Então, a cada passada ele vai somando aquele valor que tem ali nele. E aí, soma recebe esse novo valor, vai sendo incrementado. Ao finalizar esse nosso laço, ao finalizar o laço, ele sai e chega na linha 15, onde eu tenho ali a soma vale e ele vai mostrar quanto foi somado em todos eles ali, qual o valor somado em todos eles. O get, a gente já viu aí, que é justamente o limpa-tela. Ele vai mostrar o limpa-tela no final. Altere o programa anterior para calcular e apresentar a média dos valores entrados e aqueles que são maiores e menores. Então, a gente pode, com o mesmo valor, com o mesmo código que a gente tinha anteriormente, a gente fez a evolução dele. Ele vai apresentar aí, agora, ao invés de apresentar simplesmente a soma deles, apresentar a média, valores entrados, a gente mostra a soma deles, a gente vai mostrar quem é o maior e quem é o menor. Então, para fazer isso, a gente incrementa o seguinte: no nosso código, a partir da linha 18, a gente já tinha aqueles valores digitados que a gente viu, a gente vem, a nossa variável média vai receber a soma dividido por 5. Foram 5 notas, eu tenho o valor somado já dentro de soma, divido ele por 5, ele me dá a média. Então ele me mostra ali na linha 19 qual é o valor da média. A média vale 5,6. Na linha 24, ele diz os seguintes valores são maiores do que a média e ele faz a comparação com a passada do laço. Ele sai fazendo a passada do laço ali dentro do for na linha 21. E aí ele sai comparando cada uma das posições, começando com 0, perguntando o valor desta posição, ele é maior do que a média? Se ele for maior, ele vai entrar nesse nosso if, na linha 23, e vai mostrar esse valor, como que são apresentados aqui em tela. O 7 e o 8 foram maiores. E depois ele tem que mostrar os menores, aí é um novo laço. Linha 24 ele mostra os seguintes valores são menores do que a média. E aí é a mesma passada do laço, só que ao invés agora de comparando o valor, aquela posição, perguntando se ela é maior, mas eu vou perguntar se ela é menor. E assim eu vou apresentar quem são os menores. E é desse jeito aí que se eu for incrementar isso aqui, se esses valores aí foram médias, foram notas de alunos, eu poderia dizer o seguinte, que esses valores aí, os alunos são os melhores alunos e os alunos abaixo da média. São os alunos que tiraram as maiores notas, os alunos que tiraram as menores notas. Eu poderia fazer até incrementar isso aqui, alunos que foram aprovados e alunos que estão reprovados. A gente podia fazer isso. Atividade 8. Faça um programa que leia 10 valores reais e o apresente na ordem inversa a essa entrada. Então, aqui de forma bem básica, eu tenho aqui o inicial do meu programa, linha 3, a nossa biblioteca, os nossos valores aqui, os nossos vetores foram criados aqui na linha 6, um vetor de 10 posições, tá ali, valor 10. O i é a nossa variável aqui para ser incrementada na passagem do laço. E aí, a cada passada de laço tem ali for, na linha 8, o for começa com 0 e ele vai crescer até o i
ser menor do que 10 a cada passada. Linha 10, como vocês percebem ali no nosso código sendo demonstrado, que ele ficou, na demonstração, ele ficou muito maior do que o próprio código. Por quê? Porque ele está utilizando a estratégia do laço para mostrar cada valor. E ele sai pedindo qual é o valor do primeiro, aí a pessoa sai digitando número a número. A cada digitado desse daí, cada passada desse daí vai ficando armazenado no laço. E aí, a estratégia do reverso é nada mais do que eu fazer a leitura na ordem inversa dos meus números que estão ali. Professor, isso aqui a gente já fez um monte de vezes isso daí, só que dessa vez, na linha 15, percebam só a diferença do que eu fiz anteriormente. Na linha 15, eu resolvi isso utilizando que o i estava começando pelo maior número, que seria justamente o 10, ele iria contar do final para o início, e aí eu estaria fazendo aquele decremento. Não foi isso que a gente fez como estratégia? Só que dessa vez eu não utilizei o decremento, eu utilizei dentro do printf o valor mostrando a posição 9 menos 1. Ou seja, eu estou fazendo uma outra estratégia aqui para mostrar os valores inversos. Então a gente tem que entender o seguinte, dentro da informática, dentro do desenvolvimento, existem diversas estratégias que a gente pode utilizar para resolver o mesmo problema. A gente pode utilizar diversas estratégias aqui para o mesmo problema. Tudo bem? Pessoal, vamos partir agora para a nossa... A gente já está resolvendo problemas aqui, resolvendo atividades, mas vamos para o momento de prática. A nossa aula toda já está sendo prática, prática a todo instante, resolvendo atividades, mas agora vamos para aqueles exercícios que são o nosso momento de prática mesmo, nosso momento de atividades. Eu acredito que já seja o próximo aqui, né, João? Não, tem mais um. Pode deixar que a gente segue daqui mesmo. A gente segue nessa levada bem aqui mesmo. Só tem mais uns dois aqui, mas a gente vai resolver todos eles aqui. O que importa é a gente saber essas atividades. Faça um programa que leia 10 números inteiros, armazene-os em um vetor e solicite um valor de referência inteiro. Aí pede 3 itens aqui. Esse daqui ele pede 3 coisas dentro desse algoritmo que a gente está criando. Primeiro, imprima os números do vetor que são maiores que o valor de referência. Ou seja, eu vou dizer qual é o número de referência e esse número digitado, o programa vai ter que dizer quais são os maiores. Retorne quantos números armazenados no vetor são menores do que o valor de referência. Então, eu vou ter que dizer quem são os maiores do meu valor de referência, quem são os menores. E retorne quantas vezes o valor de referência aparece no vetor. Então, aqueles que são igual ao meu número de referência. Bora ver como é que isso pode ser feito. Primeiro de tudo, a gente tem que recolher esses números. E essa estratégia a gente já fez anteriormente. A única diferença aqui é que na linha 9, a gente incluiu uma variável chamada ref, que é onde vai estar armazenado o nosso valor de referência. Na linha 12, a gente tem ali um printf pedindo qual o valor, os números, e aí a pessoa sai digitando número a número ali, sendo incluído dentro das posições do nosso vetor, como a gente já fez anteriormente. Os 10 números vão ficar nas 10 posições do vetor. E aí vem ali na linha 15, onde tem entre com o valor de referência. Agora que é a grande jogada. A pessoa digita um valor de referência. Lá no meu valor de referência, eu decidi que ia ser o número 6. Foram digitados 10 números e eu pedi que o meu valor de referência fosse o número 6. Após digitado isso, esse número 6 fica ali dentro da variável refer. E aí eu venho com o meu laço, o meu segundo laço do meu programa, fazendo justamente a leitura e essa devida comparação se o valor que tem ali naquela posição do meu vetor, se ele é maior do que a referência. Percebam ali, vou apontar para vocês verem, tem ali if, valor, o izinho, aquela posição que começa com 0, se ela é maior do que a referência. Então ele sai fazendo a comparação. Quando ele achar um número que é maior do que a referência, vocês percebem ali que 6, os números maiores que foram digitados do que 6, foram 7, 8, 9 e 10. Então ele vai mostrar justamente esses números aí. Depois disso,
eu venho e faço uma outra comparação. Aí, nosso código ficou gigantesco. Eu tenho ali o if ref se ele é maior do que 0. Então ele vai me perguntar quais são os valores que são menores do que o da referência. Né? Ele acaba pedindo aí os que são maiores que a referência. E aí os valores maiores que a referência deverão aparecer a partir da linha 28. Caso isso não aconteça, ele entra no nosso else. Não existem valores maiores do que a referência. Caso não existir nenhum, ele vai mostrar isso, que não existem valores. Agora chegou a parte que a gente tem que dizer retorne quantos números armazenados no vetor são menores do que a referência, e ele quer saber quantos são maiores do que, quantas vezes o valor de referência aparece, quantas vezes ele foi digitado aí pelo usuário. E aí é os nossos comparativos ali na linha 36, que ele começa verificando quem são os menores, quantos são menores, e guardando esses valores dentro dessa variável, e é através daí que ele mostra que foram 5 vezes, que 5 valores foram menores do que a referência, ou seja, número 6, então foi 1, 2, 3, 4 e 5 que foram menores do que essa referência. E aí, por último, a nossa comparação ali, verificar quantas vezes no nosso valor de referência apareceu digitado pelo usuário. E aí o número 6 só foi digitado uma única vez. E é por isso que ali na última linha ele mostra que existem um valor igual à referência. Bora lá para nossas atividades aqui. Os extratos de códigos a seguir são equivalentes entre si? De novo, uma daquelas, gente, que a gente perceber se eles têm uma certa equivalência, o que mostra em tela. Quando se fala extratos de código, ou seja, é aquilo que vai ser visto pelo usuário, aquilo que o usuário vai chegar e visualizar na sua finalização em tela. Se eles são iguais, eu tenho aqui parte do código, tá? Aqui não está o todo, é claro, mas o que nos interessa. Vou circundar aqui para a gente comparar os dois. No primeiro eu tenho int x recebendo 10, no segundo também eu tenho o mesmo valor. Mas no primeiro eu tenho while, enquanto o x vai ter um decremento, um pré-decremento, ele vai tirar 1, e aí vai perguntar se esse x, que é aquele 10 lá em cima, ele é maior do que 9. E aí, se caso o que tem dentro de x for maior do que 9, ele deverá imprimir na tela o valor de x. No segundo, eu tenho ali a mesma coisa, só que agora um do. Vocês lembram da aula anterior que a gente falou sobre o while e o do while? Qual a diferença real entre o while e o do while? O while, ele entra, se aquela condição ela for verdadeira, ele entra em seus comandos. Já o do while, ele entra no comando primeiro, na execução do comando, e após essa entrada ele passa pelo menos uma vez, então ele entra no comando, ele vai fazer a comparação da sua condição com o while. Se caso o que tem naquela condição der verdadeiro, der valor 1, aí ele retorna e refaz o caminho. Então, o while, ele vai fazer o quê? O while, ele só entra se a condição for verdadeira. O do while, ele entra pelo menos uma vez. E é por esse motivo que a gente tem que entender o seguinte: precisamos inicialmente saber o que significa o x, que nada mais é do que a operação de decremento de x, ou seja, a primeira coisa que ocorre é um decremento de x. Como eu tenho menos, o decremento acontece antes da operação, ele não acontece após a operação. Então, esse x menos 1 vai acontecer antes. Assim, no primeiro caso, temos x igual a 10 inicialmente. Dentro do laço while, nós vemos menos x. Aqui, ó, menos x. Logo, x é decrementado e agora x é 9. X está igual a 9. E a seguinte condição passa a ser falsa. Então, na primeira passada ali, ele recebeu um decremento e ele tem que receber logo na hora, porque o decremento é um pré-decremento, ele tem antes, tá?
x menos menos x é diferente de x menos menos. Porque se fosse x menos menos, ele faria a comparação com 10 e depois ele retiraria 1. No caso aqui, ele retirou 1 e fez a comparação. Então, nesse primeiro código aí, ele está perguntando, o 9 é maior do que 9? O 9 é maior do que 9? Não é, tá o falso. Então, ele acaba nem apresentando aquilo dali. Então, não vai aparecer nada em tela. Já no segundo caso aqui, no nosso segundo exemplo, no segundo trecho, temos um laço do while. E aí, como o do while sempre acontece, ele vai mostrar o valor ali do x pelo menos uma vez. Ele vai apresentar ali o valor. Então, é impresso o valor de x que ocorre no laço e o while ele só vai ser comparado após isso. Então, no primeiro caso aqui, ele não aparece nada e no segundo caso, ele aparece sim. Então, os dois não são iguais na impressão, porque o primeiro não vai aparecer nada, tá? É um pré-decremento. O segundo, ele vai aparecer porque o do obriga que entre pelo menos uma vez dentro desse laço. Vamos ver isso em programa. Eu tenho aqui, criei a estrutura com os dois, e a gente percebe que a primeira estrutura, que ela vai aqui da linha 7 até a linha 12. Eu tenho ali aquela primeira estrutura, e a gente vê que não entra, porque está lá em tela, ó, não apareceu nada. Ó. Já na segunda, onde tem o do while, a partir da linha 15, ele apresenta o 10. A gente sabe que ele vai sofrer esse decremento, e o 10 vai se transformar em 9, quando ele chegar dentro daquele while ali. Entrou no while, menos menos x. Então o 10, como é menos menos x, o 10 se transforma automaticamente em 9. E é por isso que ele não vai repetir. Porque 9 não é maior do que 9. Mas ele, por ser um do, ele obriga a apresentar o que tem dentro de x ali na linha 16. Resultado, ele mostra o número 10. E é por isso que a gente vê ali, na primeira linha não tem nada, está em branco, e na segunda linha tem o 10 apresentado. Nessa outra aqui eu tenho, sendo i declarado e iniciado como i int, o i recebendo 0, os seguintes extratos do código. A gente vai fazer aquela comparação dos extratos do código aqui. Eu tenho o while, o enquanto, o i está com 5, está valendo 5, aí ele vai imprimir em tela. Então, enquanto o i ali estiver ali com o valor de 5, ele vai imprimir aquilo em tela. Já no segundo, ele faz a mesma comparação, mas através de um if. Então, se i igual a 5, então ele vai imprimir aquilo em tela. Bora ver quais das opções aqui, será que são idênticos sob o ponto de vista de quem imprime? Ou seja, os dois são iguais? Os dois trechos são iguais? Eu vou até circundar aqui para vocês verem. Pronto. Nem isso tudo, não. Vou circundar aqui o espaço onde está cada um dos códigos para a gente comparar. Tá aqui o primeiro usando o while e o segundo com o if. Os dois são idênticos, imprimem a mesma coisa, não imprime nada em tela, eles estão com sintaxe errada. Um deles imprime 5, 7, 9 e uma única vez, e o outro entra num looping, imprimindo valores de forma indefinida. Nenhuma das opções anteriores está correta. Bora ver aqui. O seguinte código retorna sempre verdadeiro. O i igual a 5. Sim, não importa o valor de i, esse comando vai sempre ser atribuído verdadeiramente, pois se trata de uma atribuição. Se fosse i, opa, ó aqui, gente, a diferença. I está recebendo, diferente de i igual, que é a comparação. Então daí a gente já vê qual seria a falha, que é a comparação, retornaria falso. Logo, o primeiro código é sempre verdadeiro, porque no caso ali o i vai receber 5. Tem alguma coisa que interfere ele receber 5? Não, não tem nada, então ele vai ser verdadeiro. O primeiro código é verdadeiro, e por ser verdadeiro, o i pode receber 5? Pode, ele sempre vai receber 5. A gente acaba entrando num loop infinito. Então, só por eu ter colocado o i
igual, ou seja, atribuição, só uma única atribuição, ao invés de igual, igual, que seria de igualdade ali, ele acaba criando ali uma parte do código que é um loop infinito. Então a gente tem que tomar até cuidado de fazer esse tipo de coisa. É um erro lógico aí que faria com que o nosso programa ficasse preso em um loop infinito. O mesmo ocorre no segundo. Caso o if retornar true, que a gente está vendo ali que o i está recebendo 5, aí ele vai entrar dentro desse print logo à frente. Pois é uma atribuição e o código de if vai ser rodado, porém só uma vez, pois o if é um teste condicional e não um laço. Aí que está o grande porém. Ele não vira um loop infinito, porque o if ele compara, mas ele não prende no laço. Ele só diz o seguinte: se isso for verdadeiro, você entra. Se não for, você passa reto. Sai daqui. Então, nesse caso, como ele foi verdadeiro, ele entrou. Vai apresentar uma vez, mas ele não vai te prender em um loop infinito. Então, nesse caso, um deles imprime 5, 7 e 9 uma vez, que é o caso do segundo, o if, e o primeiro ali, o do topo, ele vai ficar num loop infinito, ele vai ficar imprimindo aquele teste ali infinito. O primeiro é um looping. Tá aí o código acontecendo. Já digo logo, não faça. Eu peguei essa tela bem aí, ele imprimiu até chegar o momento que eu tive que dar um Ctrl ESC para sair, porque ele ficou imprimido de forma indefinida. Ele, na verdade, o que vocês estão vendo aí, esses vários 579, 579, ele ficou naquele looping daquele primeiro lá de forma indefinida, mostrando só 579, 579, de forma indefinida. Ele nem conseguiu chegar, pra vocês terem uma ideia, ele nem conseguiu chegar a essa linha 16. O que está na tela aí, ele ficou preso desse jeito. Se eu inverter e colocar o if na frente do while, aí sim ele vai apresentar uma única vez o que tem dentro do if, e aí depois ele fica preso também dentro do indefinido ali, o looping indefinido pelo while. Tá? O while ele vai criar o looping indefinido, mostrando 579 eternamente. Eu coloquei só essa tela aí, mas se você fizer isso aí, esse mesmo código, cuidado, gente. Se você fizer esse mesmo código aí, ele vai ficar de forma indefinida rodando para todo sempre. Tá? É bem provável que seu computador ele não vai deixar rodar para todo sempre, ele vai mostrar um erro lógico e parar o decompilador, reparar isso, que é uma proteção natural que a gente tem dentro dos compiladores. Mas isso aí é um loop infinito. Cuidado quando vocês fizerem a questão lógica, deixa eu retornar aqui, quando vocês estiverem fazendo isso, porque quando vocês estão construindo um algoritmo na máquina de vocês, o compilador de vocês consegue parar desse jeito. Mas quando vocês estiverem criando uma lógica dentro de um script para um servidor, ele não tem esse tipo de proteção. Então, muito cuidado, porque você pode fazer isso num script dentro do seu servidor, e aí você criar um looping que vai roubar toda a questão sobre o uso de memória dentro do seu computador, dentro do seu servidor. E aí isso vai expandindo isso de forma indefinida. Eu já encontrei isso na minha vida profissional, eu já encontrei uma vez um erro dessa forma, que foi criado, um outro desenvolvedor estava mexendo no código, deixou uma falha como essa do loop infinito, e aí o log, o arquivo de log, que eu já cheguei a falar em outras aulas para você, que todo computador ele tem um arquivo de log. O arquivo de log ele seria justamente o relatório de tudo que está acontecendo na máquina. E o relatório, normalmente ele é um TXT, com tamanho de 2, 3 KB. E aí, esse código dele chegou a ocupar espaço dentro do servidor do tamanho de tera. Você já estava passando o tamanho de tera, crescendo. Imagina só um arquivo TXT que é para ter 2, 3 KB, ele está do tamanho de 1 tera. Incrível, né? Por quê? Porque ele foi aumentando aos poucos desse jeito. Ele foi escrevendo tudo isso no relatório. E ficou gigantesco. Então a gente teve que paralisar aquele PID, ou seja, paralisar aquele processo, para poder apagar essa falha que ele tinha deixado lá, esse erro lógico, para poder excluir esse log de erro que já estava do tamanho de tera, para limpar assim a codificação. Então cuidado quando vocês estiverem fazendo isso na vida profissional. Agora que a gente está experimentando, até que esse erro não causa tanto problema, mas futuramente isso pode causar grandes problemas na vida de vocês. Vou ver esse outro aqui, o laço fora a seguir. A gente tem aqui, iniciou uma variável, int i,
e depois tem um laço ali onde tem o int começando com 0, ele vai crescer até o i for menor ou igual a 5, e ele vai, a cada passada ele vai incrementar mais um. E aí eu tenho ali um print f, onde ele diz que vai imprimir em tela esse i. Isso é o que dá para entender. Qual das opções aí iria acontecer se eu executar isso aqui dentro de um programa? Dê uma olhada aí para ver se está faltando alguma coisa, se vocês conseguem perceber alguma falha. Eu tenho ali as opções. Letra A, ele vai imprimir somente 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai contar até 5. Será? Letra B, não funciona. A sintaxe está errada. Tem um erro aí. Por isso que eu estou falando para vocês. Dá uma olhadinha se vocês conseguem evidenciar alguma falha aí. Letra C, imprime 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letra D, imprime 1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, não imprime o 0. E letra E, nenhuma das opções anteriores. Vai acontecer uma outra impressão diferente aí. O que vocês acham aí que poderá ser? Bora ver aqui qual seria o erro que a gente encontra aqui. Inicialmente nós temos ali um i recebendo 0. Aqui, ó, o i recebendo 0. O teste é para saber se o i é menor ou igual a 5. O i menor ou igual a 5. Sempre que for verdadeiro é executado e o código do for, que não faz absolutamente nada. Após o nada ser feito, tá? Esse nada porque essa parte aqui, ó, é a condicional para o for. Após isso, nada vai ser feito. Após o nada ser feito, é realizada a operação pós-teste do laço for, que é o incremento e a impressão do valor de i. Então, essa parte aqui é o laço, é parte do laço do pós-incremento. O que acontece no pós-incremento? Após incremento e a impressão do i. Ou seja, o que esse código faz é incrementa o i e depois imprima. Depois ele imprime isso. Ele faz isso desde que o i seja 0 e até o i esteja ali igual a 5. Como o i a 0, o primeiro valor impresso é 1, com o i sendo 0, o primeiro valor vai ser 1. Por antes de é incrementado, porque ele é incrementado antes, tá vendo? Ele recebe aqui um incremento. O valor de i vai crescendo até atingir o 5. Aí tudo bem, porque a gente vê até ali a questão ali de ele ser i menor igual, i menor igual a 5. Então ele vai crescer até chegar a 5. Ele atingir até 5. Nesse ponto é incrementado e impresso o 6, porque o i5 é a posição. Então ele vai contabilizar até 6. Como o i igual a 6, a condição i menor ou igual a 5 se torna falso. E assim ele termina o laço for, que exibe os números de 1 até 6. Tá? Imprime de 1 até 6. Por que eu fiquei chamando a atenção para vocês? Fica de olho aí, gente. Pode ser que tenha uma falha aí. Porque tudo demonstra... Deixa eu apagar essa setinha aqui. Tudo demonstra que está faltando bem nesse espaço aqui um fechamento do nosso parênteses. A gente acha isso, depois do i++ tinha que ter um fechamento, e aí um ponto e vírgula, e na linha seguinte eu teria o nosso printf, que seria a passagem do laço. Mas não é, o printf ele faz parte da questão e da condição do nosso incremento. Toda vez que eu passo mais, eu incremento mais 1 no valor de i, eu devo imprimir o valor que tem dentro de i. Ele já imprime direto dentro da condicional, dentro do próprio parênteses. Então ele sai passando de 1 a 1 aí e incrementando isso. Então ele funciona, não é um erro, não tem um erro lógico aí. Ele funciona sim e vai crescer até o valor de 6. Não vê isso na prática? Tem que ver isso na prática. Eu tenho ali, coloquei esse mesmo código, vocês percebem que está igualzinho, e ele está mostrando em tela ali o que é impresso na passada do nosso laço, na linha 9. É impresso em tela de 1 até 6. Turminha, quero lembrar vocês o seguinte. No nosso programa, nos nossos exemplos de hoje, a gente viu bastante coisa sobre vetor. O vetor,
ele pode parecer assim que não é muito utilizado, principalmente vetores que utilizam letras, que utilizam caracteres. Eles podem até não parecer, mas eles são muito utilizados, e um dos maiores tipos, dos mais utilizados dentro do mundo da programação, sem dúvida nenhuma, são os vetores dentro das bases de dados. Se a gente parar e pensar um pouco, banco de dados nada mais é do que tabelas que vão armazenar itens. E quando a gente pensa em tabelas que armazenam itens, ou seja, tipo algo como você pensar nas tabelas de um programa como o Excel, as tabelas que armazenam itens, elas nada mais são do que vetores. Algumas vezes esses vetores podem ser, a gente pensar em algo como uma base de dados, como o Excel, um vetor do tipo multidimensional, não só em linha, mas em colunas também. Então eles podem ter essa estrutura de forma multidimensional. No caso de utilização de inteligência artificial, que necessita ter mais amplamente os dados ali guardados, a gente utiliza até vetores com dimensões em 3 dimensões. Então, mas a gente não vai chegar a implementar isso aqui. No máximo, a gente vai ver a parte de vetores em 2 dimensões. Mas o que a gente tem que entender é que saber justamente onde utilizar os vetores, como utilizar, onde eles são utilizados no mundo real, ou seja, a base de dados, todo e qualquer programa que você procurar na Play Store, que você procurar como jogos, tudo isso, ele vai estar armazenando os dados. Ele precisa armazenar dados. E normalmente ele não armazena só 1, 2 itens, eles armazenam diversos itens de forma encadeada. Então você pensar em guardar tudo só dentro de pequenas variáveis é mínimo. Então no mundo de desenvolvedores, quando vocês estiverem a desenvolver, a criar programas, vocês vão perceber o seguinte, que nesses programas que vocês vão criando, as variáveis elas existem, principalmente variáveis de controles, variáveis de referência, a gente utiliza bastante. Mas, sem dúvida nenhuma, vamos utilizar muito a questão de uso de vetores multidimensionais. Vamos utilizar muito base de dados, banco de dados. E hoje, por isso que eu dei até um reforço em cima das funções, como funções de conversão, funções de mudança de parâmetros internos dentro de vetores. A gente reforçou tanto os vetores, justamente por isso, porque futuramente, quando vocês estiverem a criar programas, sistemas, quando vocês estiverem a armazenar dados em um site, vocês vão utilizar base de dados. Eu digo até que uma das principais linguagens que a gente deve aprender, a gente deve se experimentar, é justamente a base de dados, o tal do SQL. Entender um banco de dados, para entender o funcionamento de um banco de dados, a gente, sem dúvida nenhuma, a gente tem que entender as estruturas de vetores multidimensionais. E é por isso que a gente está reforçando tanto esse conceito de vetores aqui para vocês. Vocês entenderem que cada espaço de um vetor, ele tem ali uma amarra, um endereço, um índice que mostra o que tem ali guardado. Você entender que cada um desses espaços dentro desse vetor, cada um desses pontos, esses índices dentro desse vetor, armazena sempre o mesmo tipo de dado. E quando a gente começa a entender isso, a gente tem uma visão maior do caso de banco de dados, que trabalha com vários vetores, ou seja, vários vetores multidimensionais dentro de uma estrutura maior. Então, dentro de uma base de dados, eu posso ter o tipo inteiro, posso ter o tipo caractere, o tipo float, e cada um deles vai ser uma estrutura de vetor multidimensional. Então, entender isso, como cada estrutura dessa, como cada vetor desse armazena esses dados, como eles se utilizam da memória, como eles são armazenados, faz com que você transforme os seus programas, otimize seus programas da forma melhor, você saiba melhor utilizar esses tais programas. Então, quando a gente entende realmente como é o funcionamento de um vetor, de uma estrutura de matriz, isso faz com que os nossos programas se tornem melhores. E é por esse motivo que na aula de amanhã a gente dá continuidade não somente no vetor, mas a gente vai ver
vetores de multidimensões, ou seja, as matrizes. A gente dá continuidade a falar sobre matrizes e entender isso principalmente com atividades. Então, turma, vou agradecendo vocês por ter me acompanhado aqui nessa manhã e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais!